Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar fundo em uma das narrativas, para mim, mais humanas e surpreendentes da Bíblia, a história de Gideão, lá no capítulo 6 do livro de Juízes. A nossa ideia aqui é explorar essa jornada de um herói super relutante, num contexto de opressão e de uma fé que parece nascer, curiosamente, da própria dúvida. E para guiar essa análise, estamos usando comentários de duas Bíblias de estudo bem conceituadas, a versão Holman e também a nova Almeida atualizada, a NAA. Elas vão dar para a gente aquele contexto histórico que ajuda a entender melhor o texto. E antes da gente chegar no Gideão, é fundamental entender o mundo dele. As fontes são bem claras em descrever um padrão trágico em Israel. É um ciclo que se repete, sabe? Aquele ciclo, né? Exato. Começa com a apostasia, o povo se afasta de Deus, isso leva à servidão, ou seja, eles são oprimidos por inimigos. Daí vem a súplica, o clamor por ajuda. E, finalmente, a salvação, quando Deus envia um libertador, um juiz. A história de Gideão começa, assim, no ponto mais baixo desse ciclo. E que ponto baixo, né? O texto descreve uma situação de desespero mesmo. Durante 7 anos, os israelitas foram esmagados pelos midianitas, amalequitas e outros povos do Oriente. A opressão era tão severa que o povo fugia, se escondia em covas, em cavernas. Imagina só, viver como um fugitivo na sua própria terra. Exatamente. E é importante entender a tática deles. Não era só uma ocupação militar, tipo, tradicional. Era uma estratégia de terra arrasada. Para quebrar o espírito do povo, né? Totalmente. As fontes descrevem eles chegando como uma nuvem de gafanhotos, um número incontável. Eles não vinham para governar, vinham para destruir tudo. Levavam as colheitas, os animais, ovelhas, bois, jumentos, não deixavam literalmente nada. Então era uma asfixia econômica completa. Tirar qualquer chance deles se reerguerem. É nesse cenário que eles clamam a Deus. E a primeira resposta de Deus é curiosa. Muito. Ele não manda um guerreiro, nem um exército. Ele manda um profeta anônimo. O que é um movimento estratégico e genial. Porque a primeira coisa que esse profeta faz é um diagnóstico espiritual. Ele chega e basicamente diz, olha, Deus tirou vocês do Egito, deu essa terra, mas vocês foram adorar outros deuses. Ou seja, o problema não são os midianitas. Exato, eles são o sintoma. O problema real é a infidelidade de Israel. Antes da solução militar, vem a correção espiritual. Isso prepara o terreno. Certo. Palco montado. E é aqui que a gente conhece o nosso protagonista, Gideão. E a cena de apresentação dele já diz tudo. O anjo do Senhor o encontra malhando trigo no lagar para salvar dos midianitas. Pensa nessa cena. Um lagar, como as fontes explicam, é um buraco, um tanque de pedra para pisar uva, fazer vinho. Fica escondido. E malhar trigo é uma atividade de campo aberto. Exato. Então o que ele está fazendo? Ele está com medo, está apavorado, fazendo uma tarefa essencial, o pão da família, às escondidas num lugar apertado, inadequado, tudo para não ser visto. Ele é o retrato da opressão. Ok, então temos esse homem escondido, com medo, e a primeira coisa que o anjo do Senhor diz para ele é: o Senhor é contigo, homem valente. Peraí, isso soa quase como um sarcasmo, não? É uma pergunta excelente e ao coração de tudo. Não é sarcasmo, é profecia. A saudação não descreve quem Gideão é naquele momento. Ah, boa. Mas quem Deus sabe que ele pode se tornar. É uma declaração de potencial. É como se Deus dissesse, eu sei que você se sente um fraco, escondido aí, mas eu vejo um guerreiro valente em você. A resposta de Gideão, para mim, é chocante. Ele não tem reverência. Ele explode, ele joga a culpa em Deus, basicamente. Ah, é? Se o Senhor está conosco, por que tudo isso aconteceu? Cadê as maravilhas? O Senhor nos abandonou. Isso não desqualificaria ele na hora? Pelo contrário, isso o qualifica. O que é fascinante é a honestidade brutal dele. É uma reação profundamente humana. Ele não é um herói de fé inabalável. Ele é gente como a gente, que olha para o sofrimento e pergunta, cadê Deus nisso tudo? Então a dúvida não é um problema? Não. A dúvida, a queixa, é o ponto de partida. Ele é o candidato perfeito justamente por não ter autoconfiança.
A força dele vai ter que vir de outro lugar. E ele ainda termina se rebaixando, né? Minha família é mais pobre e eu sou o menor da minha casa. Mas Deus só responde com uma promessa: eu estarei com você. Mesmo assim, ele precisa de mais. Ele pede um sinal, uma prova. Sim, ele pede para o anjo esperar enquanto ele prepara uma oferta. Traz um cabrito, pães, e aí vem o primeiro grande teste visual da fé dele. O anjo toca a oferta com a ponta do cajado. E fogo sai da rocha. Consome tudo na hora. E o anjo desaparece. E nesse momento, a ficha cai. E ele entra em pânico total. Ele grita: ai de mim, Senhor Deus, eu vi o anjo do Senhor face a face. Por que esse terror todo? Porque a crença da época era que um ser humano pecador não podia ver a santidade de Deus diretamente e sobreviver. Seria uma sentença de morte. Ele achou que ia morrer ali mesmo. Mas a resposta divina muda tudo. Muda tudo. A resposta é: paz seja com você. Não tenha medo. Você não morrerá. Então, a primeira lição dele não é sobre guerra. É sobre a paz de Deus. Exatamente. E em resposta, o primeiro ato de fé dele é construir um altar. E ele dá um nome para o altar. O Senhor é paz. Em hebraico, Jeová Shalom. É um ato que nasce do alívio, do medo dele sendo transformado em paz. Ok. Ele constrói o altar da paz e na mesma noite Deus dá uma ordem que vai destruir a paz da vida dele inteira. É a ironia divina em ação. A ordem é perigosíssima. Derrubar o altar de Baal, que pertencia ao próprio pai, e ainda cortar o poste da deusa Aserá, que ficava do lado. Isso eleva o risco ao outro nível. A primeira missão de Gideão não é lutar contra o inimigo lá fora, os midianitas. A primeira batalha é em casa. É uma faxina espiritual no próprio quintal. Ele tem que confrontar a idolatria da família, da comunidade. E o texto ainda faz questão de dar um detalhe que eu acho incrível. Ele obedece, mas faz tudo de noite, com a ajuda de 10 servos, porque ele tinha medo da família e do povo da cidade. De novo, a fé e o medo andando de mãos dadas. É a marca registrada dele. Ele obedece, mas com cautela. É uma obediência calculada, temerosa, o que a torna ainda mais impressionante. E claro, na manhã seguinte, a cidade está em fúria. Descobrem que foi Gideão e exigem que o pai dele, Joás, o entregue para ser morto. E aí vem uma virada de roteiro brilhante. Joás, o dono do altar que foi destruído, defende o filho com uma lógica espetacular. É um momento incrível. Ele se vira para a multidão e fala algo como: ué, vocês vão defender Baal? Se ele é Deus, que ele mesmo se defenda. Foi o altar dele que derrubaram. Que argumento! Ele usa a teologia dos idólatras contra eles mesmos. Uma jogada de mestre. E com isso, Gideão não só é salvo, como ganha um novo nome, Jerubbaal, que Baal contenda com ele. Ele passa de o menor para o homem que desafia Baal. Um ato de obediência, mesmo com medo, deu a ele uma nova identidade. A partir daí as coisas aceleram. O Espírito do Senhor vem sobre ele, ele toca a trombeta, convoca um exército, e as tribos respondem. A gente pensaria que, depois de tudo isso, a confiança dele estaria lá no alto. Mas não. Ele ainda precisa de mais uma confirmação. Sim, ele pede o famoso sinal do velo de lã. E aqui eu fico pensando, eu entendo a paciência de Deus, mas isso não é meio complicado? Onde que a busca por confirmação vira só falta de fé? Se todo mundo esperar um sinal assim para agir, nada acontece. Essa é a tensão central, né? Mas as fontes nos convidam a olhar isso com mais nuances. Primeiro, pensa no peso da responsabilidade sobre ele. Ele está prestes a levar milhares de homens para a guerra. Um erro ali significaria um massacre. A busca por certeza é compreensível. Certo, o risco é altíssimo. E segundo, e talvez o mais importante, esses sinais não são só para ele. Como assim? Pensa bem, ele está fazendo isso publicamente, na era onde o exército está se reunindo. Esses milagres se tornam testemunhos públicos. Eles não fortalecem só a fé de Gideão, eles legitimam a liderança dele diante dos soldados. Faz todo sentido. Os soldados estão vendo aquilo acontecer. Exato. Eles veem com os próprios olhos que Deus está com aquele homem.
Então, paradoxalmente, a hesitação de Gideão acaba fortalecendo a moral do exército inteiro. E isso muda tudo. Então, vamos aos testes. Primeiro ele põe a lã na era e pede que só a lã fique molhada de orvalho e o chão ao redor seco. E acontece. Ele espreme a lã e enche uma taça de água. Um milagre inconfundível. Mas para Gideão ainda não é o bastante. Pois é, ele se aproxima de Deus quase pedindo desculpas, né? Não se acenda a tua ira se eu falar só mais esta vez. E aí ele inverte o pedido, que a lã fique seca e todo o chão ao redor molhado. E de novo, Deus atende. O ponto aqui não é só que Deus usa os fracos ou que ele é paciente. O ponto é que a dúvida de Gideão não foi um obstáculo a ser superado. Foi a própria ferramenta que Deus usou. A ferramenta. Sim, a hesitação dele forçou essa série de confirmações públicas e inegáveis. A fraqueza dele não o desqualificou. Pelo contrário, Deus transformou essa fraqueza no alicerce público da liderança dele. Nossa. Então, resumindo o que a gente viu aqui, a história de Gideão não é uma jornada simples do medo à fé. É bem mais complexa. Muito mais. É a história de como a fé e o medo podem sim coexistir. E de como a ação pode acontecer mesmo no meio da incerteza. Fica claro que a preparação para a luta externa contra os midianitas só foi possível depois da coragem de lutar a batalha interna, a idolatria no próprio quintal. Precisamente. E o coração de tudo é a escolha deliberada de Deus pelo improvável. Ele não vai atrás do general mais óbvio, mas de alguém que se vê como o menor, o mais fraco. A força de Gideão nunca vem dele mesmo. Ela vem inteiramente daquela promessa inicial: eu estarei com você. A presença de Deus não anula o medo, mas dá coragem para agir, apesar do medo. O que nos deixa com um pensamento final para refletir. A história de Gideão revela essa tensão constante entre o chamado divino e a dúvida humana. Ele se via como insignificante, escondido num buraco. A narrativa sugere que, talvez, aquilo que a gente percebe como nossas maiores fraquezas, nossas inseguranças, talvez não seja o fim da linha. Talvez seja exatamente o espaço vazio que permite que uma força muito maior, que não é nossa, se manifeste.